Olá! Nesse vídeo, iremos falar sobre os padrões de criação. Temos como padrões de criação os padrões Abstract Factor, Factor Method, o Builder, Prototype e o Singleton. Os padrões de criação têm como intenção principal abstrair o processo de criação de objetos, ou seja, sua instanciação. Dessa maneira, o sistema não precisa se preocupar com questões sobre como o objeto é criado, como é composto ou qual sua representação real. Quando eu digo que o sistema não precisa se preocupar com a instanciação do objeto, eu quero dizer que se ocorrer alguma mudança neste ponto, o sistema em geral não será afetado. Os padrões de criação encapsulam conhecimento sobre quais classes concretas são usadas pelo sistema e ocultam o modo como essas classes são criadas e montadas. Tudo que o sistema sabe, no geral, sobre os objetos é que suas classes são definidas por classes abstratas. Consequentemente, os padrões de criação dão muita flexibilidade em como e quando é criado. Agora eu vou falar um pouco do padrão Abstract Factor, também conhecido como Kit. Ele é uma fábrica abstrata ou uma fábrica de fábricas. Você pode gerar um código abstrato que gera outros códigos sem você precisar entrar muito em mudanças nas classes concretas. O Abstract Factor fornece uma interface para a criação de famílias de objetos relacionados ou dependentes sem especificar suas classes concretas. Por exemplo, vamos fazer uma fábrica de números telefônicos. Sabemos que cada número telefônico tem sua regra específica, dependendo do país ou da região onde ele se encontra. O que pode ser feito é gerar uma interface ou uma fábrica abstrata de números telefônicos. E quando for preciso adicionar um novo país ou região, você já tem um modelo definido, já tem um padrão, e não vai ser preciso escrever muito código. E com isso, fica mais fácil lidar com a adição de códigos para classes existentes. O resultado do padrão Abstract Factor é a produção de objetos que seguem um padrão geral ou objetos que seguem o mesmo estilo. Quando usar o padrão Abstract Factor? Quando um sistema ele deve ser independente de como seus produtos são criados ou representados. Quando ele não deve depender da criação dos produtos ou da representação desses produtos. Quando o sistema deve ser configurado como produto de uma família de múltiplos produtos. Por exemplo, um produto pode gerar outros produtos, ele pode ser o pai de vários outros produtos. Quando uma família de objetos produtos for projetada para ser usada em conjunto e você necessita garantir essa restrição. Quando você quer fornecer uma biblioteca de classes de produtos e não quer revelar suas implementações, somente suas interfaces. E esse é o princípio básico da abstração. Você pode explicar seu código sem você revelar seu segredo de codificação. E isso garante uma boa segurança e restrição. Podemos entender melhor a estrutura do Abstract Factor através desse diagrama, onde temos a classe Abstract Factor, que declara uma interface padrão para operações que criam objetos concretos. Já a Concrete Factor implementa as operações definidas na Abstract Factor, ou seja, as operações são definidas na classe Abstract Factor e são implementadas na classe Concrete Factor, sendo que todas as classes concretas irão receber a interface padrão declarada na classe superior ou na classe Abstract Factor. Na classe Concrete Factor, que é criado o objeto produto, sendo que esses objetos produto recebem uma interface da classe Abstract Product. A diferença dessa classe abstrata para a classe Abstract Factor é que Abstract Product declara uma interface para um tipo objeto produto e não para uma fábrica abstrata. Já a classe cliente
no canto superior direito, ele tem uma função de acesso. Podem ter notado que o acesso é feito pelas classes abstratas e não pelas classes concretas, ou seja, ele não tem acesso às classes concretas, somente às interfaces, somente às classes abstratas. Quais são as vantagens de se usar o Abstract Factory? O padrão, ele isola classes concretas. A Factor encapsula a responsabilidade e o processo de criação de objetos, isolando clientes das classes de implementação. Os clientes se comunicam através de interfaces abstratas. A classe fábrica concreta somente aparece onde é instanciada. Alterando apenas uma linha, toda uma família de produtos pode ser alterada. Produtos de uma determinada família devem funcionar conjuntamente e não misturados com os de outra família. A implementação dessa restrição é facilitada pelo padrão. Quais são as desvantagens? Dar suporte a mais produtos força a extensão da interface da fábrica, o que envolve mudanças na fábrica abstrata e em todas as suas subclasses fábricas concretas. Da mesma forma que criar uma família de produtos, você altera a linha de código na Abstract Product, automaticamente todos os produtos que estão entrando nessa interface vão ter esse código implementado, também pode ser um problema, porque ao implementar isso na fábrica abstrata, pode danificar toda a família de objetos que estão entrando nessa classe abstrata. Temos também o Factor Method. Este padrão de criação trabalha com o modem que cria uma interface, onde essa conterá uma classe abstrata, que é uma classe que serve de modelo para as outras classes, e ela é como se fosse uma superclasse genérica, e as subclasses serão mais específicas. Então, essa classe abstrata não dará a solução final, e vai ser papel das subclasses a decisão de criação e instanciação de objetos. Quando se dá à interface uma informação, é papel da classe abstrata receber e retornar o que foi proposto ao sistema, fazendo o tratamento em quais subclasses serão instanciadas e objetos criados. Como no exemplo aqui, temos a interface, que é o teste app, a classe abstrata, que é o factor de pessoa, e as subclasses, que são a pessoa que está tendo uma herança entre homem e mulher, as classes homem e mulher. O papel da interface vai ser receber os dados, passar para a classe abstrata, e da classe abstrata, quando receber M ou F, que é masculino ou feminino, as subclasses vão decidir qual método ou objeto instanciar. Como no exemplo, recebeu o sexo masculino e vai retornar uma mensagem com "Olá, Senhor", e o nome que foi passado na string, que é o nome Carlos. Continuando, falando agora sobre o padrão de criação Builder, onde sua principal funcionalidade é separar a construção de um objeto complexo, de modo que o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações de um mesmo objeto. Igualmente ao Factor Method, a estrutura do Builder também é composta de uma classe abstrata, onde ela vai introduzir uma forma padrão para se criar um dos passos necessários para a construção do objeto. Também vai ser composto por subclasses, onde elas serão responsáveis por criar as instâncias em passos isolados, e também um diretor, onde sua principal funcionalidade é construir o objeto final, determinando quais funções serão executadas em cada momento. Como no exemplo de estrutura, temos aqui um sistema que gera tipos de documentos diferentes a partir de um gerador de relatório, onde a aplicação é o diretor, que vai enviar as informações e receber de volta. O gerador de relatório é o builder, ou construtor, que vai passar parâmetros para as subclasses, onde as subclasses vão receber os parâmetros
e retornar de acordo com o pedido da aplicação, que é o diretor. As principais consequências ou finalidades do Builder é que, como já dito, permite variar a representação interna de um produto, como também isola os códigos de construção e representação. Prototype. A intenção dele é especificar os tipos de objeto a criar, usando uma instância protótipo, e criar novos objetos através da clonagem desse protótipo. Então, esse padrão tem como objetivo criar um clone de um determinado objeto, porque na maioria das vezes é mais interessante criarmos clones de um objeto do que criar uma instância manualmente. Essa é a estrutura do prototype. Vamos ter um protótipo onde vai ter as informações similares e o método clone implementado, para que após clonar o protótipo, tenha que acrescentar apenas algumas informações, como por exemplo uma fábrica de carros. Vamos ter um protótipo carro, que lá vai ter todos os atributos similares a todos os veículos, e para produzir um novo modelo, vamos criar um clone desse protótipo, dando origem a uma subclasse, onde vai ser acrescentados os atributos somente daquele modelo. As consequências do prototype seria que cada subclasse, que é o clone de um protótipo, deve implementar o método clone para ter acesso aos atributos do protótipo, com isso reduzindo o número de classes. O singleton ele garante que uma classe contém apenas uma instância e provê um ponto de acesso global a essa instância. Em orientado a objeto, nós temos a definição de uma classe, que seria, por exemplo, uma forma de bolo. Nessa forma de bolo, nós podemos criar vários bolos. Mas no padrão singleton, ele só nos permite criar apenas um bolo por cada forma de bolo, ou seja, cada classe pode ter apenas uma instância, para ser usado em todo o seu sistema. Essa é uma imagem de um diagrama de classe do padrão singleton. Como podemos observar, temos apenas uma única classe, e para garantir que o sistema irá retornar apenas essa classe, vamos utilizar 3 dicas básicas na implementação. A primeira é ter um construtor privado, com isso nenhuma outra classe do sistema consegue instanciar a classe do singleton. A segunda é ter um método de acesso público, que garante que tem apenas um ponto global de acesso daquela classe no seu sistema. E a terceira é ter um atributo estático da classe do singleton. Agora eu vou estar mostrando um exemplo da implementação do singleton. É uma implementação muito básica. Primeiro vamos criar nossa classe, dando um nome a ela. Nessa classe vamos ter o nosso construtor privado, para não ter nenhuma outra classe com esse nome. Vamos ter o nosso método de acesso estático também. Como o singleton ele não permite que uma classe tenha mais de uma instância, vamos estar fazendo uma verificação para ver se já existe ou não uma instância com o nome da nossa classe. Aí vamos chamar a nossa classe pelo nosso método de acesso estático e verificando se existe ou não. Se já existe uma instância, vamos retornar ela. Se não existir, vamos criar uma nova instância para aquela classe. Após fazer isso, podemos dar continuidade ao sistema. Este foi o trabalho da equipe DataBits. Muito obrigado.